A paz de Deus, que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Eu quero meditar com você uma palavra, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você que está vendo esse vídeo, você que é obreiro, você que é pastor, você que frequenta uma dominação e às vezes até mesmo você tem um cargo dentro dessa dominação. E às vezes você é um membro, você frequenta, você é um frequentador da obra e da casa de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe o que significa essa palavra iniquidade? Eu quero ler com você aqui e vamos entender o que significa essa palavra. É muito importante, meu amigo e minha amiga, nós entendemos isso porque muitas pessoas estão vivendo uma vida e praticando uma iniquidade. Estão dentro da casa de Deus, estão fazendo a obra de Deus, estão pregando, estão louvando, mas estão praticando a iniquidade. E eu quero relatar para você que dentro da palavra de Deus, você pode pegar a palavra de Deus aí, no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 24. Vamos lá para você entender. Mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade. Então é uma pessoa que estava no caminho certo, uma pessoa que estava na direção certa e ela desvia daquele caminho, então começa a praticar a iniquidade. E o que é iniquidade? Que quando chegou na iniquidade, iniquidade é um ato ou um pecado consciente, quando você faz algo consciente que aquilo é errado, quando você comete algo sabendo que aquilo é errado, quando você, vou dar um exemplo, quando você rouba, quando você mata, quando você mente, quando você trai, quando você prostitui, quando você toca no que é de Deus, você está praticando uma iniquidade, você está fazendo algo consciente, sabendo que isso é errado. Então Deus ele declara essas pessoas que se estão desviando da justiça. É uma pessoa que desvia da justiça. Continuando, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio. O que o ímpio ele faz? O ímpio ele faz tudo que é errado, não é verdade? O ímpio ele mente, o ímpio ele rouba, ele trai, o ímpio ele engana, né? Então a pessoa, quando ela comete iniquidade, ela está o quê? Ela está sujeita a viver como um ímpio. Automaticamente ela começa a fazer o que o ímpio faz, o que a pessoa do mundo ela faz. Continuando, porventura viverá? Então já é uma pergunta. Uma pessoa que ela sai da justiça e ela começa a viver na injustiça, praticando a iniquidade, viverá essa pessoa? Então essa é uma pergunta espiritualmente. Será que essa pessoa espiritualmente ela pode viver? Ela pode viver espiritualmente? Não. A palavra de Deus ela vai relatar isso aqui. Vamos entender. Porventura viverá? E aí, o que você acha? Você acha que uma pessoa ela faz algo errado, uma pessoa que está praticando iniquidade, uma pessoa que ela está mentindo, roubando, tem como essa pessoa viver espiritualmente com Deus? Ter vida em Deus? O que você acha? Para pensar aí. Continuando. De todas as justiças que tiver feito, não se fará memória nas suas transgressões. Com que transgrediu, e no seu pecado, com que pecou, nele morrerá. Então, olha para você entender. Deus, Ele não está preocupado com o que você fez. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu ganhei muitas almas, eu evangelizei, eu fiz isso, eu ajudei muita gente, eu libertei, eu expulsei muitos demônios, eu preguei o evangelho. Não, Deus ele quer saber, meu amigo e minha amiga, o
que nós somos agora. Deus, Ele quer saber o que você é agora. Você é uma pessoa que está praticando iniquidade, ou você é uma pessoa que está na justiça? Você é uma pessoa que é justo diante de Deus? Porque às vezes, meu amigo e minha amiga, você já tem estado morto espiritualmente. Às vezes a sua comunhão com Deus já não é a mesma, Então por isso é muito importante você se autoanalisar, para saber e para ver se você não está praticando uma iniquidade, se você não está sendo aqui, saindo da justiça de Deus, deixando de estar na luz para começar a viver na treva. Amém? Então é importante você se analisar isso aí, porque às vezes você já não é mais o que você era antes diante de Deus. Você já não está mais aquele primeiro amor. Você está no começo, praticando aquelas pequenas coisas que você acha que não vai te prejudicar lá no futuro. É uma mentirinha, né? Como posso dizer, você muitas das vezes tocar naquilo que é de Deus, né? Então para Deus, você está praticando iniquidade, você está deixando de ser justo, você está deixando a justiça e cometendo uma injustiça. E isso, o que acontece? E isso prejudica Deus? Não, porque Deus continua sendo Deus, mas e eu e você? A partir do momento que nós cometemos algo contra Deus, quem é prejudicado somos nós, porque automaticamente nós distanciamos de Deus. Continuando, 25, dizei porém, o caminho do Senhor é direito, ouve agora a casa de Israel. Quem que Deus está falando aqui? Quando Deus fala, ouve agora a casa de Israel, está falando comigo e com você. Deus Ele nos vê como a casa de Israel. Nós somos Israel. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo, está falando com você. Então, o caminho do Senhor é direito, ouve agora a casa de Israel. Porventura é o meu caminho direito? É uma pergunta. Não são os vossos caminhos tortuosos? Então, não são os caminhos que nós, muitas das vezes, tomamos decisões de tomar, não são os nossos caminhos que são tortuosos? Não é o desejo do seu coração que é tortuoso? Não é a sua vontade própria que é tortuosa? Não é a sua iniquidade que você comete, sabendo que é errado, que não é tortuoso? Então, para você ver, que é uma pergunta que Deus faz. Então Deus ele faz nós refletir, para nós sabermos e vermos quem somos nós mesmos, aonde nós estamos, que ponto nós estamos diante de Deus, que ponto que você está diante de Deus. Continuando, 20, desviando-se o justo da justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. A iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, a iniquidade que cometeu, morrerá. A partir do momento, meu amigo, que você faz algo consciente que é errado, você já morre. Está dando para entender? A partir do momento que você comete algo sabendo que é errado, pratica uma iniquidade, automaticamente você morre espiritualmente. Você distancia da luz, você distancia da presença de Deus. Talvez você tenha há muito tempo, você está esperando algo de Deus, mas não é porque Deus não quer te abençoar, não é porque Deus não quer te responder, é porque você não permite, é porque você não dá espaço para Deus trabalhar na sua vida, porque a iniquidade que você comete, porque o ato que você comete distancia Deus da sua vida, distancia Deus do seu casamento, distancia Deus da sua saúde, distancia Deus do seu projeto. Não é culpa de Deus. Por isso que porque nós somos responsáveis. Quem é o maior responsável da minha derrota e das minhas vitórias? Sou eu. Eu sou o responsável pelo meu fracasso e pelas minhas vitórias. Então, meu amigo, minha amiga, analisa como que você está diante de Deus, como que está sendo as atitudes, se você está sendo uma pessoa justa ou se você está praticando a iniquidade. E a iniquidade que você pratica é o que impede de Deus trabalhar na sua vida.
é o que impede Deus continuar trabalhando na sua vida. Amém? Olha para você ver o que acontece quando a pessoa ela conserta diante de Deus. Olha aqui, 27. Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Aí, ó, a importância, meu amigo e minha amiga, de fazermos a coisa certa está aqui. A única importância é o cuidado com a alma. É o cuidado com a alma. Porque quando você distancia de Deus e quando você começa a praticar algo que desagrada a Deus, você está colocando em risco, em jogo a sua alma. É a tua alma que está em jogo. Por isso você tem a oportunidade, enquanto você está aí, enquanto você está de pé, você tem a chance, a oportunidade de se consertar diante de Deus. Então aqui, ó, então a palavra de Deus mesmo fala, convertendo-se o ímpio. Se tem algo na sua vida que você precisa se converter, que você precisa se consertar, a sua chance é agora, a oportunidade que você tem agora. Se você tem deixado de ser fiel a Deus, volta a ser fiel a Deus. Se você tem deixado de ser uma pessoa justa dentro de casa, volta a ser justo. Se você tem deixado de ser uma pessoa fiel ao seu esposo, fiel, volta a ser fiel. Então aproveita a oportunidade, porque a sua alma, ela depende das suas atitudes, depende de você. Amém? Diga graças a Deus. Então é essa palavra, meu amigo e minha amiga, que eu deixo para você, que você guarde isso dentro do seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a paz em nome de Jesus.